Quem é Roberto Bostelmann? Carlos Roberto Bostelmann. Renato, até por uma questão comercial, o Carlos foi abreviado, né? Ficou Roberto Bostelmann, e é dessa forma que eu sou conhecido já há muito tempo. Porque Carlos, hoje, é aquele telefonema que você recebe e alguém diz: eu quero falar com o seu Carlos. Boa coisa não é. Né? Ou é o banco que está te cobrando, ou é alguém que de repente te achou teu nome na lista telefônica, ou coisa parecida. Então, Roberto Bostelmann é uma pessoa que nasceu na cidade de Mafra, Santa Catarina, 110 quilômetros daqui, de onde o meu amigo Renato também é oriundo, né? da cidade vizinha aqui é Rio Negro. Mafra é Rio Negro, Mafra é Santa Catarina, Rio Negro é Paraná. Em 1947, no dia 24 de agosto. Muito bem. E como é que o Carlos Roberto Bostelmann começou a vida profissional? Por insistência. Eu acredito, Renato, que ao longo da nossa vida nós somos predestinados para alguma coisa. E eu nasci predestinado a ser locutor. E eu queria falar do microfone, desde que eu me lembro. Eu acho que não sabia nem falar, mas eu gostava de falar no microfone, aquilo me encantava. E claro que nós estamos falando dos anos 50. Naquela época, microfone era só rádio que tinha, quando muito um serviço de alto-falante, e mas aquilo me encantava. Nós morávamos em Mafra. Meu pai era agente do correio local, uma pessoa de uma posição assim cômoda. Nunca fomos ricos, mas também sempre pudemos ter aquilo que almejávamos. E o meu pai gostava de ouvir rádio, essa coisa nada toda, e eu me encantava. Junto com isso, uma tia minha, irmã do meu pai, trabalhava numa gráfica, e naquela época já era hábito as pessoas receberem, quando iam ao cinema, ao matinê. Eu gostava muito de matinê, sempre gostei de rádio, televisão, cinema, era meu sonho. Eu recebi um folderzinho, né, da propaganda do filme que ia passar no próximo final de semana. Muito bem, Roberto pegava aquele folder, chegava em casa e dizia assim: a Metro-Goldwyn-Mayer orgulhosamente apresenta Sansão e Dalila. E por aí ia. Esse era o meu objetivo. Claro que dentro também da minha inocência. Nós estamos falando aí de uma idade de 7 anos de idade. Microfone era meu negócio. Tá certo. Você iniciou em Santa Catarina mesmo? Pois é. Profissional. Pois é, nós morávamos em Mafra, meu pai, conforme eu já falei, era agente do correio, e foi transferido para Canoinhas, uma cidade próxima a 70 quilômetros de Mafra. Em Canoinhas eu cheguei, eu acho que eu tinha 10 ou 11 anos, já indo para o ginásio da época, e naquela época era interessante que tinha realmente muito serviço de alto-falante. Tinha. E eu era encantado com aquilo. E o ginásio era o ginásio Santa Cruz dos Irmãos Maristas, um ginásio muito bem, tinha assim toda a infraestrutura de uma escola fantástica. Tanto é que eu digo, até hoje eu sempre digo, o que eu penso que sei, eu aprendi lá. O resto acrescentou, mas a base foi no ginásio. E tinha um irmão chamado Rudy, e eu chegava para ele e dizia assim: irmão, vamos montar um serviço de alto-falante aqui no colégio? Você está louco? Como é que nós vamos fazer isso? Para isso precisa de dinheiro, precisa de verba, precisa disso, precisa daquilo. Digo, e se eu arrumar? Você arruma? Eu acho que arrumo. E fui atrás de um político, veja bem, eu tinha 11, 12 anos. Mas eu era filho do agente do correio.
Aí cheguei e digo, posso falar com o senhor? Papai expôs uma coisa, eu vou comprar o equipamento para vocês. E comprou, instalamos. Como eu morava no Correio, né? O Correio era uma construção nova na época, tinha um belíssimo de um apartamento em cima, que era a nossa morada, eu morava dentro do Correio. Qual era a dificuldade que eu tinha? Nenhuma. Chegava à noite, ia lá, pegava os jornais que chegavam, copiava as notícias e na manhã seguinte saía com o meu negocinho, chegava no colégio. Eu lembro que a aula começava 7:50, eu chegava 7:50. Nunca gostei de levantar cedo. Imagine, 7:50, ia lá, ligava, quando a rapaziada começava a chegar. Alô, alô, aqui é o serviço de alto-falante do ginásio. Não sei o que os vizinhos achavam, né? Não sei, nunca houve a reclamação. Esse vozeirão? Eu penso que tinha. Eu penso que tinha. Mas não tinha a técnica de falar, né? Que são coisas diferentes. Falava como eu estou falando conosco aqui agora, não estou fazendo locução. Se for fazer locução é outro departamento. Mas, não sei o que os vizinhos do colégio achavam, mas aquele negócio assim, tinha uma corneta desse tamanho, assim, eu acho que é a maior que eu já vi. E assim o Roberto começou a falar, finalmente a falar no microfone. Desse estágio para o rádio de forma definitiva, se demorou muito tempo para conseguir? Não. Na Rádio Canoinhas, eu nunca consegui espaço. Evidentemente que não iam dar emprego para um piá de 12, 13 anos, não tinha a menor condição. Mas estudava comigo, não na mesma sala, mas sim no mesmo colégio, o José Aldair Nigelski, que depois veio a se tornar o grande locutor do correspondente GBOX da Rádio Gaúcha. Estudava comigo e era locutor da rádio. Então o que acontecia? O Roberto vivia na rádio, ia lá visitar o amigo dele e eu estava dentro do meu mundo. Aí meu pai foi transferido para Joinville. Isso que eu estou te contando tem um espaço de 4 anos, mais ou menos, terminei o ginásio. Por volta de 64. Época em que começou a Revolução, né? Na época da Revolução, nós nos mudamos para Joinville. E a minha mãe, Dona Romária, era uma lemoa daquelas assim que não tinha meias palavras. Então, quando nós chegamos em Joinville, eu disse assim, Roberto, você já terminou o ginásio, nós estamos numa cidade diferente, não conhecemos ninguém, você vai trabalhar. Eu, claro, vou trabalhar, sem problema nenhum, vou trabalhar. Mas eu sempre ouvia rádio, meu negócio era ouvir rádio, eu era um apaixonado por rádio e o meu espelho, Renato, era a Rádio Bandeirantes de São Paulo, que na época, convenhamos, era uma escola de rádio. Ali nós tínhamos o que tinha de melhor em comunicação de rádio no estilo paulista, que é diferente do carioca e tal, mas que é muito mais semelhante a nós aqui no Paraná. E o meu espelho era Humberto Marçal, né? Só que Humberto Marçal falava e eu dizia. Era diferente. Eu não sabia nada de locução, eu só imaginava o que eu fazia. E a Bandeirantes já mantinha um status lá de melhores locutores do Brasil. Era uma escola, né? Eu costumo sempre dizer, como eu falei com relação ao ginásio, de rádio, eu tive 2 grandes professores, 2. Um deles foi a Rádio Bandeirantes, da época. Uma escola, uma rádio vinhetada, uma rádio linda, maravilhosa, moderna. Para hoje seria moderna. Escutando rádio e tal e coisa, daí liguei na rádio local, Rádio Colombo de Joinville, olha, nós estamos formando um cast de rádio-teatro, se você quiser participar, por favor, venha fazer a sua inscrição. Estava lá o Roberto, era o primeiro da fila, pelo amor de Deus, eu tenho que pôr o pé dentro da rádio. E fui lá e me inscrevi, e começamos a treinar lá uma peça de rádio-teatro que, na verdade, nunca foi para o ar.
A peça se acabou, mas o Roberto ficou. Consegui arrumar um emprego de operador de som. E trabalhei como operador de som na Rádio Colombo de Joinville durante 6 meses, com o objetivo de me tornar locutor. Mas não tinha como, então tô dentro. E lá fiquei. Daí o pai, por alguma razão que até hoje eu não saberia dizer, ele não se acostumou em Joinville de jeito nenhum, a vida estava meio complicada, e ele solicitou transferência de volta para Mafra. Então nós saímos de Mafra em 1959, em 1964 para início de 65 estávamos de volta. Fui procurar emprego na Rádio Rio Negro, como operador de som, que é o que eu era. Cheguei lá, aí veio o meu segundo professor, Álvaro de Aquino. Falecido já, uma pessoa que me ensinou. E tinha então comecei a trabalhar como operador de som. E a Rádio Rio Negro tinha um detalhe interessante. Como operador de som e como locutor, era assim. Uma semana você abria a rádio, na outra semana você fazia o horário intermediário e na outra semana você encerrava a rádio. Só interromper um pouquinho. Com 17 anos, Roberto, você fala, trabalhava na Rádio Colombo... Não, com 14. Na Rádio Colombo com 14. Em 47, em 64, você estava na Rádio Colombo. São 17? Estava com 17 anos. Tá? Será que estou tão enganado assim? Em trabalhar, você fala em carteira assinada? Sim. Remunerado? Sim. Você é um dos fatos quase raros no rádio brasileiro, trabalhando profissionalmente, além daquele ardor de entusiasmo idealista. Dificilmente um radialista tinha uma carteira assinada ou um prolabore, uma remuneração. É verdade, Renato. É verdade. Mas vamos abrir um pequeno parênteses aí para elucidar melhor. Eu não tinha 17 anos, eu tinha o que, uns 16, 15 talvez. 16, vamos dizer. Eu sempre fui uma pessoa, e sou até hoje, uma pessoa muito focada no aspecto profissional da coisa. Então eu nunca me propus a fazer nada de graça, a não ser que eu achasse que deveria. Não quer dizer que não tenha feito. Fiz e muito. Agora, profissionalmente, eu quero ser pago pelo meu trabalho. E isso já começou na Rádio Colombo, na Rádio Rio Negro. Eu trabalhei na Rádio Rio Negro nesse período, e aí é que foi bacana, porque você fica polivalente. Você apresentava o programa Caipira às 6 horas da manhã, apresentava o noticiário do meio-dia ao meio-dia, apresentava um programa de tango no horário da noite e principalmente de auditório. Eu queria morrer. Auditório não era meu negócio. Com gente na minha frente era assustador. Inclusive, programas interessantes, programas variados, como tinha aqui na PRB2 e outros programas tantos, claro que com cast muito diminuto e recursos nenhum. E em Rio Negro tinha um programa, um piano dentro da noite, com Dona Mercedes Saboia Pita. Era uma meia hora, acho que meia hora, em que ela ia, tinha um piano no auditório e tocava piano, né? Era transmitido pelo rádio, tinha auditório, e era um programa até interessante para a época. Mas eu queria morrer. Meu Deus do céu, eu não sabia, eu não tinha improviso, eu não tinha, eu estava começando, eu era operador de som, eu ia apresentar às vezes um programa para aprender, né? E chegou uma noite, ela disse assim: senhores ouvintes, agora nós vamos apresentar a última canção deste programa. E eu disse, graças a Deus. Cara, aquilo pegou mal, né? Porque, sabe aquelas coisas que se diz sem pensar? Saiu.
que nós temos a dona Mercedes Savoia Pita conosco aqui nessa noite e que na próxima semana está aqui outra vez. Então eu emendei, mas claro que, aquele graças a Deus soou mal. Então, entre algumas barbaridades que aconteceram, essa foi uma, né? E aí trabalhei exatamente 1 ano e meio na Rádio Rio Negro entre operador e como locutor. Depois disso, o que aconteceu? De Rio Negro? Aconteceu o seguinte, você sabe que numa rádio interior a gente faz de tudo, inclusive transmissão de baile. Até hoje eu não entendo como é que a gente conseguia transmitir um baile, porque se eu tivesse que transmitir hoje, eu garanto para você que não saberia. Mas a gente transmitia. Senhoras e senhores, estamos aqui na sede de tal clube, assim, assado, o baile é isso e tal, e vamos em frente. E tinha uma banda, chamava de banda naquela época, né, que foi aqui de Curitiba, e tinha o Ari Laurindo, tocador de pistão, que eu conheci num desses bailes. E falei, olha, o meu sonho mesmo não é ficar aqui em Rio Negro, eu gostaria de ir para São Paulo. O caminho era São Paulo, né? Rádio Bandeirantes, sonho. E esse Ari Laurindo, por uma benemerência divina, veio aqui para Curitiba, encontrou o Nilson Toledo, da Rádio Ouro Verde, da época. Hoje o Nilson Toledo já deve estar aposentado há muito tempo que não vejo, mas depois formou-se juiz de direito e, enfim, teve uma carreira bonita também. E falou pro Nilson, diz, olha, lá em Rio Negro tem um cara lá que tem um vozeirão. E a Rádio Ouro Verde aqui precisava de um locutor. Num sábado à tarde, o Nilson me liga. Eu achei que era trote. Digo, pelo amor de Deus, eu sou locutor há o quê? Nem um ano. Uma rádio de Curitiba ligando para me contratar, isso não existe. Não, pode vir, se você tiver oportunidade, vem, e venha segunda-feira. Estava eu aqui. Cheguei na Rádio Ouro Verde, na José Loureiro, e em lá, estando, um ambiente totalmente diferente, uma coisa que você não está acostumado, nem com o barulho da cidade. O doutor Bétega, João Lídio Bétega, o Dider, chegou e disse, você que é o rapaz lá de Rio Negro? Eu digo, sou eu. Podemos fazer um teste? Claro, lógico. Então vem aqui. Entramos num corredor assim, viramos aqui, viramos ali, chegamos no estúdio, estava sentado o Alcides Vasconcelos, o famoso Vasco, que acabou sendo depois meu padrinho de casamento. Saudoso, fantástico. Eu, né? Digo, meu Deus do céu. Diz, não, senta aí, faz uma meia hora de locução aí. Ao vivo, no ar, não. Ao vivo? No ar. Aqui eu tenho que explicar o seguinte, como o meu projeto de vida era trabalhar nisso, eu sempre procurei ser um pouquinho, eu sabia um pouquinho de tudo. Então, não sabe como não sei até hoje, não sei tudo, mas um pouquinho de tudo eu sempre sabia. E eu me aprofundei no inglês. Principalmente na pronúncia do inglês, muito embora às vezes nem soubesse exatamente o que estava dizendo, eu sabia como dizer. E eu acho que isso aí foi preponderante naquele momento. Principalmente que o rádio usava uma grande quantidade de músicas. A Rádio Ouro Verde, com certeza, né? 50% era música Love is the Many Splendor Thing, né? E aí vai. E claro que a programação da Rádio Ouro Verde tinha nada a ver com a programação da Rádio Rio Negro. Nada, absolutamente nada. Lá era Toninho Tinoco, era, né, sertanejo. Aqui, Tamba Trio, Edith Piaf, Nat King Cole, pessoas que até você quase... personagens que você até não tinha muito conhecimento.
Mas eu fui lá e debulhei. A meu entender, sei lá o que eu fiz, mas eu imagino que fiz bem, porque o Didi chegou para mim e disse assim: quando é que você começa? Eu digo: não, o senhor tem que entender que... Não, eu preciso já. Pois é, mas já não dá, eu sou funcionário, eu tenho um trabalho, eu preciso resolver lá para vir para cá. Tá bom, você tem uma semana para fazer isso. E depois de uma semana, eu estava como locutor oficial da Rádio Ouro Verde. Bom, na Rádio Ouro Verde foi que ano você ficou? 65. E da Rádio Ouro Verde, para onde é que você foi? Na Rádio Ouro Verde demorou para mim ir para algum lugar, porque eu fiquei lá quase 25 anos. Nisso aí soma, não é? Soma. Idas e fridas, não com relação ao funcionário da Rádio Ouro Verde, mas ao Roberto. Junto com isso, eu comecei a trabalhar na televisão, eu comecei a fazer gravação comercial, que era outro sonho que eu tinha. O meu negócio era me ouvir, sabe? Era o meu encanto. Então, em 1965 eu comecei como locutor na Rádio Ouro Verde, e em 1966, 6 meses depois, eu já estava trabalhando na TV Paranaense. Paralelamente à Rádio Ouro Verde. Nunca saí da rádio. Pois é, mas são mais de 20 anos de Rádio Ouro Verde. A Ouro Verde foi pioneira em várias atitudes, principalmente na transmissão de música específica, o Picape Automático, que era um programa famoso, que não tinha intervalo comercial. E com isso ela captou muitos clientes, foi um investimento fantástico, entre aspas, de marketing, ou que seja, né? Um Didi Bétega, que é um apaixonado pela música, foi durante muito tempo jornalista de rádio, né, do que acontecia no cotidiano da cidade, e a participação mais específica do Roberto Bostemann como locutor, você foi além de locutor, foi mais um braço direito, fez alguma coisa além disto, na parte administrativa, ou somente locutor da Rádio Ouro Verde. Alguns episódios de 20 anos da Rádio Verde, teve transições, né, mas sempre quase 25, filosofia. Quase 25, Ribas. Claro que eu fiz, claro que eu fiz. Eu quando cheguei em Curitiba, eu tinha 18 anos. Eu tinha 18, Ribas. Eu tinha me apresentado como reservista, mas ainda não tinha feito nem o exame para ver se eu ia para o exército, se não ia. Não fui. Virei refúgio, tudo bem, ótimo. Comecei a trabalhar com 18 anos, o mais novo da turma, ou seja, dava qualquer tipo de problema, o Roberto era o quebra-galho. E assim nós fomos durante muito tempo, entre altos e baixos, e acertos e erros. Eu não era nenhuma flor, sabe? Então, acontecia alguma coisa na rádio, a culpa era minha. Sabe como é? Sempre tem que ter um culpado, a culpa era minha. 7 anos depois, em 71, 72, 73, vamos dizer, era uma manhã, eu estava sentadinho lá, fazendo meu horário, bonitinho. O doutor Bétega quer falar com você. Digo: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz agora? Cheguei lá, bati a porta. Pois não, doutor Bétega. Diz: olha, Roberto, senta aí, eu quero falar com você. Pois não. Nós estamos atravessando uma situação difícil, que não veio o caso agora. Então, eu quero saber se você está disposto a assumir a parte comercial da rádio. No fundo, eu tinha um desejo muito grande que isso acontecesse, só não tinha coragem de propor. Por quê? Quando eu cheguei em Curitiba, isso 7 anos atrás, eu fui fazer uma visita ao Sérgio Fraga, cujo nome é Percy Bostelmann, primo do meu pai, irmão da minha madrinha. E ele chegou para mim da forma mais honesta possível e virou para mim e disse assim: escute, você quer trabalhar em rádio? Eu digo: não, eu não só quero, como eu estou trabalhando em rádio. Diz: então vá para a área comercial, porque como locutor você vai morrer de fome. Agora na área comercial você vai ganhar dinheiro. E aquilo ficou na minha cabeça, e naquela manhã a oportunidade apareceu e eu peguei com toda a minha força e fizemos, na época, uma reformulação pequena, porque o que está dando certo não se mexe, mas o que está errado tem que acertar.
e a Rádio Ouro Verde realmente voltou a ter aquela potência. Cumpre ressaltar aqui o seguinte: ninguém me perguntou isso, mas eu vou dizer porque eu acho interessante. Eu sempre fui um cara meio entojadinho. Sabe, aquele carinha assim, não boçal, mas meio entojadinho. Por quê? Porque eu tinha noção de que eu sabia alguma coisa mais. E quando aplicava dava certo. Então esse entojadinho somou com o fato de ser locutor da Rádio Ouro Verde. O Renato sabe, na época, ser locutor da Rádio Ouro Verde era um pouco mais que locutor. Então, você era mais ou menos visto e reconhecido como uma pessoa de qualidade dentro da sua profissão. Isso fazia com que você ficasse também um pouco entojadinho. Você tem 22, 23 anos, você ainda não tem muito juízo e nem condição de botar, né, para dentro que aquilo ali faz parte da tua vida e aquilo ali não é luzes acesas, é a vida que você tem que viver. Como comercial da Rádio Ouro Verde, eu permaneci de 1972, 73 até 1977, 79 na Rádio Ouro Verde específico. Em 77, o Dr. Bettinger chegou para mim e disse assim, olha, Roberto, nós ganhamos uma concessão de FM. Ótimo, que bacana e tal. Pois é, mas como é que nós vamos montar essa rádio? Digo, montando. Você me ajuda? Digo, lógico, estamos aqui para isso. E começamos a montagem da Rádio Caiobá. Ninguém faz nada sozinho. Eu não vou dizer, foi eu que fiz, eu não fiz. Nós fizemos. Mas eu atuava na parte comercial da Rádio Ouro Verde. Então, a parte comercial da Rádio Ouro Verde, no que pôde, montou a Rádio Caiobá. Permuta de piso, permuta de móveis, permuta de cortina, permuta de lâmpada, permuta de tudo. E a Rádio Caiobá foi para o ar. Aí eu peguei a parte comercial da Ouro Verde e da Rádio Caiobá. Mas foi dito a você no início, pelo Praga, que você deveria seguir o lado comercial e não simplesmente o de locução, para você ter um melhor resultado financeiro. Sim. Mas eu acho que não foi bem isso que aconteceu, porque você foi um dos locutores que mais gravou em Curitiba. Era difícil a gente sintonizar uma rádio, sintonizar uma televisão e que não tivesse o Roberto. É verdade. Inclusive para você, né, Renato? O Renato tinha a Ótica Boa Vista, entre tantos outros clientes, como era o nome? Da Teorema. Né? Muito obrigado pelo prestígio e pela lembrança agora nesse momento. É verdade. São histórias que correram paralelas. Né? Tem a história da rádio, tem a história da televisão, tem a história da gravação. A gravação é o seguinte, eu era locutor de cabine no Canal 12. E eu acho que na tua época lá também. 66, 67, você estava por ali. E uma noite me telefona o Gilberto Cadamuro, lembra dele? Eu lembro muito bem. Pois é, que Deus o tenha também. Diz, olha, eu estou precisando gravar um comercial para Blumenau e estou precisando do locutor, mas eu preciso agora. Digo, puxa, eu estou aqui no meu horário e tal coisa. Diz, não, está no Canal 12, é no outro lado, é na Praça Osório. É só você sair daí, caminhar e vir aqui e tal coisa. Como naquela época a programação de televisão era diferente, era um programa de 1 hora que não tinha nada, depois é que tinha um intervalo, digo, depois do próximo intervalo, então fui lá, gravei um comercial para Blumenau, não lembro o nome da empresa, mas foi o primeiro comercial oficial que eu gravei e recebi cachê. Então, terminei de gravar, e aí tem uma história muito engraçada, eu sempre digo, o Ribas, o Renato, o Adair que está aqui conosco, a pessoa tem que estar no lugar certo, na hora certa, ser competente e ter sorte. São 4 coisas.
E eu sempre tive isso. Estava lá no estúdio, o Cadamuro, o falecido Zininho, Cláudio Alvim Barbosa, poeta da ilha de Florianópolis, autor do hino de Florianópolis, que trabalhava junto com o Cadamuro, e estava o Jair de Brito, que era diretor da Rádio Independência. Eu cheguei lá, gravei aquilo lá, sabe Deus como é que gravei, né? Mas gravei. Aí o Jair vira para mim e disse assim, Pomba, você tem um jeito do Humberto Marçal? Eu queria morrer. Eu imitei esse cara a minha vida inteira e jamais imaginei que eu pudesse estar falando mais ou menos parecido com ele. E estava. E ali eu fui contratado para também ser locutor da produtora. Que era uma Carbos, né? Gravações Carbos, do Sec Júnior. Do Sec Júnior. E mais do sócio. Do Cadamuro. E ali tinha mais um também. O Cadamuro era um dos participantes. Gilberto Cadamuro. Gilberto Cadamuro. Muito bem. Isso já não sei. Depois ele transformou, inclusive, em agência de propaganda. Isso. Tinha a Penha e outras tantas. E a gente gravava tudo isso. Então o Roberto, assim, num piscar de olhos, ele passou de ser um locutor da Rádio Ouro Verde, um locutor de cabine do Canal 12, para ser um locutor de comercial nacional. Penha tocava no Brasil inteiro, até onde a Penha alcançava. E assim nós fomos indo e tal e coisa, e eu permaneci. Então o que acontece? Em 1967, o Roberto de manhã ia para a gravadora, à tarde ia para a Rádio Ouro Verde e à noite ia para a televisão. Você chegou um período a trabalhar também com o Camilo, né? Isso foi depois. Camilo Jorge. Foi depois. Nós estamos falando de 67, 68 eu casei. Conforme eu falei, o Vasco, inclusive, foi meu padrinho de casamento, um deles, né? 69, 70... Em 1970, eu mudei de apartamento. Eu morava aqui atrás da Universidade Federal do Paraná e mudei para frente do Corpo de Bombeiros, onde o Camilo tinha um estúdio. Eu não diria para você que foi por mera coincidência, porque eu já havia conhecido o Camilo e eu sabia que o pai do Camilo, tinha um prédiozinho ali. E um dia eu perguntei para o Camilo, digo, Camilo, será que tem um apartamento para alugar assim, assim? Ele disse, não, pode achar que ele arrumou e eu mudei para lá. Mudei para a proximidade do Camilo. Nesse ínterim, o Zininho, para quem eu também prestava serviço, voltou a residir em Florianópolis, não havia mais a gravadora dele, eu só fiquei com a opção do Camilo. E aí nós continuamos gravando. O Camilo, infelizmente, teve uma doença terminal, acabou falecendo. Tinha uma pessoa que trabalhava com ele, que é o Hélio Paulo Bortolotto, cortava, né? Inclusive num programa do Cantinho do Artista, que nós tínhamos no canal 17 da TVA, tive a oportunidade de entrevistar o Hélio e mostrar como é que fazia naquela época. Porque, na verdade, uma geringonça, né? O tal do acetato. E o Hélio comprou do pai do Camilo a gravadora, com quem depois eu vinha trabalhar também durante muitos anos e trabalho até hoje. Perfeito. E naquele período do Canal 12, você permaneceu até quando? O Canal 12, tudo na minha vida, de repente, acontece meio por acaso. Eu comecei em 66 até 1972. Eu acho que um ano depois que a Gazeta do Povo comprou do Dr. Najib. Eu ainda fiquei mais um ano. Mas a minha entrada no Canal 12 é muito engraçada. Muito mais do que engraçado, um troço que não... Só por Deus. Saía eu da Rádio Ouro Verde, o meu horário terminava às 18 horas. Eu morava numa pensão na rua 13 de Maio. Estou atravessando a Praça Tiradentes e encontrei o Ney Costa. Lembra do Ney Costa? Né? Encontrei o Ney Costa, que eu já havia conhecido, porque quem trabalha em rádio sempre conhece o... Então eu falei, Roberto, você aqui? Ele falou, onde é que você vai indo?
Digo, não, estou indo para casa, acabei de fazer meu horário lá, estou indo embora. Diz, quer trabalhar na televisão? Digo, claro que eu quero. Então vá lá no Canal 12 que tem uma vaga para locutor, mas vá já. E eu... Fez a volta. Né? Era ali na Emiliano Perneta. Nunca na minha vida eu tinha ido no Canal 12. Isso, com certeza. Eu achava que não era para o meu bico. Cheguei no Canal 12, tinha um senhor lá, um velhinho, não lembro o nome dele, uma pena. Diz assim, boa tarde. Pode entrar. Então, entrei. Cheguei no saguão. O saguão era assim, né, um espaço largo, de um lado tinha uma lanchonete, do outro lado tinha uma escada onde você subia para aquilo que chamava de suíte. Né? Cheguei lá, o que eu faço agora? Entrei na lanchonete, não vi ninguém conhecido, olhei para cá, olhei para lá, ia passando uma pessoa que eu nunca mais vi também, mas que foi preponderante na minha vida, que não tinha nada a ver com a televisão. O Nego Pelé. Lembra do Nego Pelé? Motorista? Não, ele era um rapaz que surgiu. Ele era um Cheguei e digo, com licença, pois não. Digo, aonde que é a cabine de locução? É lá em cima, você pode subir por aqui, você vai chegar lá. Cheguei na porta da cabine de locução, o Antoninho de Freitas era o locutor do horário. Antoninho de Freitas, que hoje é da Master Publicidade? Da Master Publicidade. Ele olhou, eu já conheci o Antoninho, porque o Antoninho trabalhava na Rádio Cruzeiro do Sul. Era uma rádio mais ou menos concorrente com a Rádio Ouro Verde, era uma rádio musical. Cheguei, Antoninho, poxa, que bom ver você aqui. Você que veio me substituir? Você sabe como é que faz? Não. Então senta aqui, eu vou te ensinar. Fez um intervalo, disse assim, agora você toca. E eu fiquei. Isso era 7 horas da noite, mais ou menos. Sem salário, sem nada, nem horário, não sabia de nada. Eu chego lá. Terminei aquele horário, né? A televisão fechava às 11h30, meia-noite, no máximo meia-noite alguma coisinha. E foi embora. No outro dia, 7 horas, cheguei lá, sentei, toquei. E assim foi durante 30 dias. Eu não falava com ninguém, ninguém falava comigo. E eu, com medo miserável de que alguém chegasse e me mandasse embora, eu também não falei com ninguém. Você demonstrava timidez naquela época? Não, mas eu sempre, na verdade eu sempre fui uma pessoa assim, retraída. Caipira de Mafra, né, Renato? O que aconteceu? Depois de 30 dias, cheguei para o Pelé, digo, Pelé, com quem é que eu falo aí para receber? Com o Dudu. Com o Dudu? Doutor Eduardo, você não conhece o doutor Eduardo? Digo, Pelé, eu não conheço ninguém. Não, amanhã assim, vem que ele está aqui. Fui lá, olha a coisa, o Eduardo olhou para mim e disse, você que é o vozeirão? Digo, sou eu. Que dia você começou? Eu comecei dia tal. Está com a tua carteira aí? Digo, doutor Eduardo, não é uma questão de carteira, eu até gostaria, se pudesse, que não fosse registrado nesse momento, mas eu gostaria de receber pelo trabalho que eu fiz e saber se eu vou continuar. Diz, não. Você é o melhor locutor que nós temos. E quanto é que você quer ganhar? Aí eu pensei, digo, puxa, na Rádio Ouro Verde eu faço tantas horas assim por mês, eu ganho, acho que ganhava 150 cruzeiros, alguma coisa assim, ou 1000 cruzeiros, era 150. Digo, se o senhor me pagar 150, tá bom. Dizer, não, 150 não posso, mas eu posso te pagar 120, tá bom? Digo, tá ótimo. Tá ótimo. Então, veja bem, 6 meses depois que eu vim de Mafra, Rio Negro, eu já estava trabalhando na Rádio Ouro Verde e com o salário dobrado trabalhando no Canal 12. A história da gravação foi depois disso. Mas esse episódio que você acaba de contar, a minha vivência de rádio, e também de televisão, também de jornal,
eu quero fazer um testemunho. Então deixa eu chegar mais perto. Se você diria que foi a maior mentira que você já fez na tua vida. É uma coisa insólita, fantástica, indescritível. Entra numa cabine de locução, sim, e o Antoninho Freitas, pensando que você era o locutor substituto, você pega os textos, não sabe o que está fazendo, porque ele te passou, nem uma direção da emissora na época se aproxima de você, ouve tua voz. Então qualquer pessoa poderia, com uma boa voz, entrar naquela cabine, é aceito durante 30 dias, sem saber quanto estava ganhando, não tendo obrigações e nem direitos. Os direitos eram, de modo certo, pressupostos, né? E ainda orientado por uma pessoa que ele não sabe nem quer e não tinha nada a ver com a televisão. Quer dizer, no ano de 66 isso. Já com uma experiência radiofônica de uma emissora profissional de rádio, que era a Rádio Ouro Verde, você tem uma televisão que é um estágio superior ao rádio, então, me perdoe, mas era uma rádio totalmente a televisão totalmente irresponsável administrativamente. O que era? Era uma porta aberta, que nem cachorro que é na porta da igreja que entra. O que você pode resumir, depois dessa história tão extraordinária, explicar o que, como uma emissora de televisão, com uma responsabilidade social, comunitária, explique esse fenômeno? Como é que pode? Você caiu a ficha, deu conta, você foi adiante mais tarde, ou anos depois comentou esse fato com outras pessoas, não dessa maneira, com esse testemunho, e alguém te deu essa explicação? Não, quem era o Pelé? Não. E quem era o diretor comercial da época da... Não, na verdade, Renato, isso que eu estou contando aqui, agora, como testemunho, para que todo mundo saiba, é um fato que eu também nunca espalhei muito para ninguém. Mesmo porque poderia vir até, conforme você colocou, fazer um mau pensamento. A empresa, Renato, você convivia com o pessoal do Canal 12. Nós convivemos juntos no tempo que eu trabalhei lá. Eu trabalhei lá 7 anos e depois mais 7 na Tupi. Você sabia como era o Canal 12? O Canal 12 era uma festa. Mas todo mundo trabalhava, todo mundo fazia a sua parte. Tinha o Osni Bermudes, tinha o Renato Mazanik, tinha o Silas de Paula, tinha tudo isso. O Romualdo, né? O Geval. Enfim, era um negócio. Isso foi um fato, eu acredito que muito isolado, que aconteceu comigo pela benemerência divina. Deixa eu fazer um reparo aqui para não pensarem depois que esse testemunho depois torna-se público, né? Ele ainda é reservado, embora oficial. Eu acho que, pensando melhor, aconteceu que eles precisavam de um locutor e o Antoninho de Freitas, julgando que você fosse substituto, ele te passou as coordenadas e isso tornou-se um processo absolutamente natural. Sim. Porque você não era uma pessoa estranha. Tua voz estava lá, sim. Você estava fazendo o seu programa e tanto é que pagaram os seus direitos, sim, tudo bem. Sim. Mas foi realmente um fato extremamente. Mas eu tenho que dizer para você o seguinte, que não é só esse. Não é só esse. Depois teve a história da gravação, às 10 horas da noite, onde eu, por acaso, estava no lugar certo, na hora certa. O fato de terem me chamado para Curitiba num período em que eu nem locutor me considerava, tudo foi assim uma série de acontecimentos. Quando a Gazeta do Povo comprou a TV Paranaense, entrou lá o Rafael de Lala, na parte noticiarista. Eu era noticiarista. Por que que... Está aqui, vou te contar outra. Eu era locutor de cabine. No começo da televisão, e todos nós sabemos disso, o videotape era a maior novidade que podia existir. Eram as máquinas chamadas quadruplex, que pareciam um guarda-roupa. Ampex, né? Da Ampex. E, para mexer com essa máquina, trouxeram de São Paulo um rapaz chamado Wilson Dove, para operar a máquina de videotape do Canal 12. Depois já. Não, mais ou menos. O tape ainda era na Gibchet. Ainda era. Não, estou falando de 66. E o Wilson, como era um cara de fora,
E eu também, nós éramos 2 perus de fora, não é? E ele trabalhava numa sala refrigerada, magnífica, do lado da cabine. Né? A gente abria aquela porta assim e refrigerava a cabine também, quer dizer, ficava tudo numa boa. A gente acabou fazendo uma bela amizade. E um dia o Wilson chegou para mim e disse assim: Roberto, você não quer ser apresentador? Eu disse: claro que eu quero. Disse: então vamos fazer o seguinte, depois que a televisão fechar, não leve para o lado errado também, hein, Ribas? Depois que a televisão fechar, nós vamos ficar aqui e vamos treinar você. E foi o que nós fizemos. A televisão fechava, todo mundo ia embora, ficava só o guardião. E a gente ligava tudo de volta lá, e aquela máquina de videotape, Deus o livre, não podia gravar, era só para reproduzir. Lembra disso, né, Renato? E o Robertinho sentava lá no cenário, e fizemos isso 2, 3 vezes. Diz assim: agora você já sabe como é que faz, a hora que precisar você está pronto. Não demorou muito, precisou, fui lá, matei a pau. Passei a ser noticiarista também. Era locutor de cabine e noticiarista, já tinha 2 ordenados. E assim a coisa ia indo, entende? Comigo acontecia tudo meio, por Deus, eu não tenho outra explicação. Sabe? Foi um negócio assim, tem gente que diz: não, a minha vida foi sofrida, meu Deus do céu, eu não tinha dinheiro para... Nada disso comigo aconteceu. Também não fiquei rico, não estou rico, não fiquei e não vou ficar. Mas, dentro daquilo que eu me propus a fazer, eu acho que fiz, e penso que fiz razoavelmente bem feito. E da televisão, ele falou que é noticiarista, na época do 12, quais eram os teus companheiros no noticiário? O Telemanchetes Móveis Cima era um insight dentro da programação de aproximadamente 1 ou 2 minutos, onde o apresentador trabalhava sozinho. Eu não sei com quem começou, mas eu tenho a impressão de que passou por ali o Jamo Júnior, passou por ali o Alcides Vasconcelos, e eu, o Tônio Luna, e eu acho que substituí... Uma mulher, se não me engano. Nesse não. No Telemanchetes, não. Eu acho que substituí o Vasco e durante um período alternei com o Tônio Luna. E o diretor de jornalismo era o Fritz Basso. O Fritz Basso, grande Fritz Basso. Está vivo, hein? Está vivo. Um abraço. Espero que uma hora a gente possa se encontrar. Tenho, assim, uma lembrança maravilhosa do Fritz. Apresentar o Telemanchetes Móveis 5. Era uma edição às 7 da noite, às 8h15, às 9h10 e às 9h40, mais ou menos. Depois vinha um jornal falado. Aí sim a gente interagia com as pessoas. E passou por ali uma porção de apresentadores. Nessa época era inclusive o Jamo Júnior, o JJ, a Filomena Gibran, a Miss Paraná, Ângela Vasconcelos, o Inés Faria. Isso mesmo. E eu por ali também. Então era assim que funcionava, sabe? Então, tipo, 11 e pouco da noite, e estava indo embora também. E depois da televisão, Canal 12, você parece que foi livre aviador também em outras atividades, ainda inerentes à imagem, correto? Você conduziu programas na TV fechada, que é o Daí está aqui para fazer algumas perguntas a você. Então eu saí do Canal 12, trabalhei mais 7 anos na Rede Tupi, e assim sucessivamente. O pessoal está discutindo aqui o horário. Quanto temos? 7 minutos? Tá. Então, na Rede Tupi, eu fiquei mais 7 anos, e depois de quase 15 anos de televisão, um dia eu resolvi que chega de paletó, gravatinha e tal e coisa. Porque você trabalhar na televisão, a parte do glamour está do outro lado. A parte de cá, nós sabemos perfeitamente que é um trabalho como qualquer outro, que não tem glamour, que não tem nada, que tem que ter competência, profissionalismo e responsabilidade.
Apresentar o noticiário todo dia na televisão, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, feriado, Natal, Carnaval, é como se todo dia você fosse casar. Tipo 5 horas da tarde, banhinho tomado, cabelinho ajeitado, barbinha feita, chega na televisão, faz maquiagem, faz o noticiário, tira a maquiagem, dia após dia chega uma hora que o saco não aguenta mais. E eu digo, chega. Cheguei, né, era o canal 6, não era mais da Tupi. Então eu cheguei e digo, olha, gente, eu gostaria de não apresentar mais o noticiário. Mesmo porque eu tinha uma razão para isso. O meu noticiário começou a caminhar para um lado assim de editorial político, que foi para aquilo que eu não fui contratado e que não é meu perfil. Nunca foi e não é até hoje. Saí. E jurei que nunca mais na vida eu ia trabalhar na televisão, porque eu gosto de rádio. Meu negócio é rádio. Televisão sempre foi um plus. Mas quis a vida que ao longo do tempo, depois de muito tempo, eu continuei trabalhando em rádio, continuei trabalhando na Rádio Ouro Verde, a Rádio Caiobá foi um sucesso e tal. Aí veio o Adair. Um dia chegou para mim, nós apresentávamos o Mercado das Pulgas, do Seu José, que num depoimento que eu espero que as pessoas também tenham a oportunidade de retirar aqui para assistir, porque vale a pena ouvir a história do Adair. O Adair chega para mim e diz assim, Roberto, nós estamos com um canal lá na televisão, você não, na TVA, você não quer me ajudar lá, a parte comercial e tal e coisa? Digo, pois é, mas nós temos programação? Não temos programação, não temos nada, então vamos fazer. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma câmera, né? E fiz uma parceria com a Adair. Eu entrava com a câmera e com a apresentação, o Matheus, filho dele, estava junto conosco, e aí nós começamos o famoso Canal 17 da TVA, que foi um sucesso enquanto durou. Pena que acabou, a TVA precisou da frequência e isso acabou. Roberto, tivemos a fase do rádio, do menino, posteriormente a fase da televisão, e que eu me recordo, uma coisa que não precisava de voz, nem do comercial, nem nada, você teve uma fase do cinema, que pouca gente conhece. Então, nesses minutos finais, descreva esta coisa paralela, que não tem nada a ver com a televisão, nada a ver com o rádio, mas... Locadora, você quer dizer? Cinema. Pois é, aí nós temos que colocar o Odilon na nossa conversa, né? Porque nesse meio todo, em 1983, 82, não sei exatamente que ano, 84, com o advento do videocassete, eu comprei um videocassete errado. Comprei errado, né? Todo mundo comprava VHS, eu comprei um Betamax. E fui feliz da vida na locadora do Odilon. Digo, Odilon, como vai? Eu sou fulano. Você, tá, já fizemos uma amizade bacana ali naquele momento, ali, coisa. O que você comprou? Eu comprei. Devolvo. Eu devolvo. Não fui lá e devolvi. Peguei um VHS e comecei a assistir todos os filmes do mundo. Você, que tinha e tem, né? A Pioneira, né? E o Odilon com a dele. Eram duas locadoras, basicamente, em Curitiba, onde o Roberto era rato de filme em todos os sentidos. E um dia o Odilon chegou para mim e disse, Roberto, você não monta uma locadora? Eu digo, mas Odilon, quem sou eu para montar uma locadora? Ele disse, não, monte lá na tua cidade lá. Eu digo, mas lá ninguém tem VHS. Eu disse, bom, não tem VHS porque não tem filme. Se você pôr filme, eles compram. E foi o que aconteceu. Como o meu pai, falecido pai, naquela época, tinha recém mais ou menos se aposentado, ainda estava assim, forte, né? Digo, pai, o senhor cuida para mim? Cuido. E aí montamos uma locadora em Mafra, pioneira, num lugar onde ninguém tinha videocassete. Eu fiz como eu era muito bem relacionado na rádio lá, fiz uma promoção na rádio lá, dando lá uns presentes lá, para quem desse o nome de quem tinha videocassete para mim ir atrás, né? E foi o que eu fiz, foi assim que começou. Durou 10 anos. Muito bem. Eu gostaria que você desse agora
as suas impressões finais de toda a sua vida, de tudo que se falou na sua narrativa. Eu escrevi no prefácio, se isso não for alterado ao longo do tempo, é o seguinte: eu acho que consegui passar, espero ter conseguido passar para os senhores telespectadores e para aqueles que nos dão o carinho de perder uma hora da sua vida com a história de outro, que eu, Roberto Bostelmann, sou resultado de um começo, meio e fim de uma história feliz.